João capítulo 15, versículos 1 a 8, nesta manhã, Jesus falando com os seus discípulos, com a metáfora da videira e dos ramos, uma ilustração que Deus já havia usado no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 6, uma metáfora conhecida, mas muito bonita e muito relevante. Ela é também a 7ª declaração "Eu sou" de Jesus no Evangelho de João. E das 7 declarações "Eu sou", esta é a que mais fala da nossa vida cristã, da nossa santificação, porque o tempo todo Jesus fala de fruto. 6 vezes em João 15, Jesus fala que os seus seguidores teriam o potencial de frutificar caminhando com Ele. Jesus não dá neste texto exemplos de que frutos seriam estes, mas nós sempre podemos recorrer a outros textos da Bíblia, como a lista do apóstolo Paulo, em Gálatas 5, onde ele fala de paciência, de amor, de bondade, de gentileza, onde ele fala de moderação. Muita coisa bonita e muita coisa prática. Como pode uma pessoa egoísta se tornar altruísta? Como pode um covarde se tornar corajoso? Como pode uma pessoa manipuladora se tornar libertadora? Como pode um intolerante compreensivo? Esta é a questão que Jesus aborda aqui. E é uma das questões muito relevantes de nossa sociedade. Vemos isto nas livrarias, por exemplo, que estão abarrotadas de livros vendendo soluções para a nossa vida, como ser pessoas melhores, como desenvolver o nosso potencial, como frutificar, por assim dizer. Mas todos os livros que eu conheço, ou são mecânicos, tipo, siga essa receita, siga essa técnica, ou são moralistas, tipo, tente isso, se esforce mais, ou são mágicos, descubra o segredo que ativa o seu melhor potencial. E estes livros vendem muito, porque, de certa forma, eles mexem com uma frustração que todos nós temos. Todos nós sentimos que temos um potencial maior do que estamos dando. Todos nós, de certa forma, somos um pouco frustrados como um botão que não desabrochou, como um ovo que não chocou. E a questão dos frutos é também muito importante para os cristãos. Produzir fruto é algo que nós debatemos muito. Para muitos tem sido um peso, uma fonte de vexame, uma fonte de culpa. Perguntamos: como está o meu fruto? Estou produzindo o suficiente? Qual é a qualidade dele? E às vezes carregamos estresse e um peso e uma insegurança relacionado a esse tema. Aqui em João, Jesus está falando para a gente de fruto, e ele está nos oferecendo algo que não é nem moralista, nem uma técnica, nem uma manobra de ilusão, e não é uma fonte de culpa. Transcende a tudo isso. É uma conexão vital consigo. Faremos 2 perguntas ao texto. A possibilidade destes frutos, deste crescimento pessoal, e o caminho para esse frutificar. Por que podemos dar frutos e como? Primeira coisa que nós aprendemos desta passagem é a possibilidade, é a razão por que nós, cristãos, podemos dar frutos, podemos crescer espiritualmente. E essa razão é a íntima união que nós temos com Cristo. Toda a argumentação de Jesus está construída numa imagem da botânica. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que significa isso?
significa uma relação de incrível dependência e intimidade. Ramos não têm vida própria. Ramos não têm vida intrínseca. Um ramo unido ao caule recebe tudo deste caule. A seiva, os químicos, a umidade que o caule extrai do solo e faz chegar até os ramos são literalmente a vida do ramo. Os ramos não têm acesso, os ramos não tocam no chão. O caule faz. Se o ramo estiver unido ao caule, então a vida passa ao ramo e o ramo cresce e dá frutos. Se o ramo não está crescendo, se não há flores, se não há frutos, há um problema de conexão entre o ramo e o caule. A união pode ser apenas aparente, apenas superficial, mas ela não é orgânica. O crescimento e o fruto têm tudo a ver com a relação entre o ramo e o caule. Essa é a imagem de Jesus aqui em João 15. E ela é fundamental para a nossa compreensão da nossa vida com Deus. Jesus está nos dizendo, por um lado, que somos totalmente dependentes de Deus. Nós também não temos vida própria, vida espiritual própria. Por outro lado, além dessa dependência vital de Deus e relacionada a ela, Jesus nos diz que a sua relação com a gente é a mais íntima que existe. Nada se compara. É mais íntima que a relação entre o patrão e o empregado, entre o professor e o aluno, entre um pai e um filho, e até mesmo entre um esposo e uma esposa. Como assim? É que em todas as outras imagens, a gente tem, no máximo, uma influência. É uma participação, mas ela é limitada. O pai tem muita influência no filho, mas o filho vai viver a sua vida. O professor inspira o aluno, mas o aluno caminha com as próprias pernas. Mas na ilustração que Jesus está nos dando, da videira e dos ramos, Jesus está dizendo que no cristianismo não existe apenas uma influência sua nos discípulos. Eu não apenas influencio a tua natureza, eu adentro ela, eu penetro ela. E o resultado disso não é uma mera inspiração, mas vivificação, transformação completa. Não existe ilustração mais participativa, profunda, poderosa e íntima do que essa que Jesus nos dá. E aí nós entendemos uma expressão que perpassa as cartas do apóstolo Paulo. Qual expressão? A expressão em Cristo. É assim que nós estamos. O ramo está no caule, flui, vive dele. Nossa vida vem inteiramente de Jesus. A sua ressurreição dos mortos nos garante que ele é uma fonte inesgotável, vivificadora de vida para nós. E aí entendemos Romanos 6, quando Paulo argumenta que pelo batismo estamos unidos espiritualmente a Cristo, uma união realizada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que Jesus anuncia no contexto desta passagem em João 14. E aí nós também entendemos Jesus na instituição da Santa Ceia. Quando nós comemos, absorvemos para dentro de nós a sua presença real, o seu corpo e sangue. A união sacramental, como se diz na teologia, que fortalece e atualiza a cada Santa Ceia a união com Cristo que foi inaugurada no batismo. Vejam, a palavra no Novo Testamento e os sacramentos dados por Jesus, tudo aponta para essa íntima e dependente união que nós temos com Jesus. A coisa mais próxima
que nós temos no nível humano disso é a relação sexual, onde ocorre uma penetração entre dois corpos que é extremamente íntima, doadora de vida, geradora de frutos, especialmente quando acontece dentro do compromisso total, como foi desenhado por Deus. Ainda assim, é um momento, é esporádico. Jesus, com a metáfora da videira e dos ramos, está falando de uma relação onde a vida que emana dele vem a nós, adentra a nossa vida e não é esporádica, não é eventual, não é imprevista, não é incerta. Pelo contrário, é uma intimidade, uma inserção que é permanente, contínua, que não se esgota e que frutifica constantemente. Tem um versículo, meus irmãos e irmãs, em 2 de Pedro, onde essa união nos é ensinada por Pedro de uma forma muito especial. Eu sugiro que vocês sublinhem na Bíblia de vocês. Escutem. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, à virtude e à piedade. E Ele nos concedeu em suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam, Jesus Cristo, o caule, tem suas raízes onde? Dentro da própria Trindade. Ele possui DNA divino, é membro, é parte da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Daí o que Jesus faz? Esse Jesus nos enxerta em si próprio, ele liga os ramos ao caule, à videira, e ao fazer isso, o que acontece? Tremendo mistério, Pedro diz aqui, tremendo milagre. Conectados a Cristo, recebemos o privilégio de sermos inseridos dentro da própria Trindade. Somos feitos coparticipantes da natureza divina. E para quê? Para que possamos escapar da queda e da corrupção do mundo e viver uma vida de piedade e de virtude, ou seja, cheia de frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que poderia ser mais bonito do que isso? O que poderia ser mais revolucionário? Uma fé, uma relação com Deus que é muito mais que uma adesão a um corpo de doutrinas, que é muito mais a um segmento, a uma ética, que é muito mais que uma catarse, que uma experiência mística, apesar de ser tudo isso. Mas é um ser enxertado para dentro da Trindade, um estar agarrado a esse Deus vivo e poderoso que continuamente enche a nossa vida de perdão, de graça, com o seu caráter, com a sua força, com a sua sabedoria. E é isso que significa nascer de novo, é ter o nosso coração replantado num novo caule perfeito, que está enraizado num solo novo, celestial, perfeito. É ter a vida do céu chegando a nós, sendo introduzida em nós, sem parar. União com Cristo, a base da nossa identidade e também a base, o motor que garante o nosso crescimento, a produção dos frutos. Será que a gente se dá conta da potência disso? Das implicações disso? Talvez alguns de vocês desistiram de suas esperanças e sonhos como cristãos. Talvez uma vida de altos e baixos, uma vida de mesmices, de quedas, fez com que vocês desistissem de alguns passos, de alguns concertos que você queria fazer na sua vida. Coisas na nossa vida que nos fazem infelizes, fazem os outros infelizes, deixam uma tristeza no coração de Deus,
de repente, nós estamos vivendo cômodos com essas coisas. Não nos deixamos perturbar, ficamos por demais sossegados ou nos tornamos pessimistas com o nosso crescimento pessoal. Jesus Cristo está aqui nos dizendo: eu sou aquele que trouxe as incontáveis estrelas do céu à existência com o mero som da minha voz. E eu estou comprometido, o meu poder está totalmente comprometido em te fazer um ser humano melhor, um filho melhor, para lidar com os teus problemas, com as tuas fraquezas. Eu estou pessoalmente comprometido e junto de mim, o Pai e o Espírito Santo, com a tua santidade, com a tua pureza, com o teu caráter, com a tua beleza interior. Eu estou aqui, nós estamos aqui para te fazer frutificar e nós vamos fazer. Vamos em frente. No meio do nosso texto, falando nesse contexto de frutos, Jesus nos diz: se vocês permanecerem em mim, qualquer coisa que vocês pedirem será dada a vocês. E Jesus está tentando nos dizer: não desista. Eu sou a vinha e vocês são os ramos, os meus ramos. E em mim vocês darão frutos. Peça o que quiser. E ele está falando de frutos. Você se encontra no desespero, quer alegria, você se encontra com o coração endurecido e rancoroso e precisa de ternura e suavidade, você se encontra incapaz de perdoar a si próprio, perdoar alguém e quer ser mais perdoador, você se encontra num poço de ansiedade e quer paz. Jesus diz: venha, peça, eu sou a videira. Vocês são os meus ramos, minhas raízes estão na própria natureza de Deus. E você que está unido comigo já tem todas essas qualidades à disposição, porque é um coparticipante da natureza divina. Peça, obtenha de mim estes frutos. Não desista da tua vida, meu caro. Não desista do teu crescimento, minha amiga. Não desista dos frutos. Não há nada de ruim e de corrupto no mundo ou em você que não poderá ser trabalhado pela vida que emana de Cristo em você. E não apenas isso, gente. Além de não desistir de nós próprios, porque o poder e a vida de Cristo estão em nós. João 15 não nos permite desistir dos outros. Não temos o direito de eliminar ninguém, de cancelar ninguém, de desistir das outras pessoas como se elas não pudessem mudar, crescer. Não podemos, se cremos em João 15. Não podemos dividir o mundo entre mocinhos e bandidos e ficar apenas do lado dos bonzinhos. Porque Cristo está presente e é poderoso, e qualquer um que estiver conectado a Cristo possui em si a vida de Deus nele. É um ramo recebendo seiva e nutrientes, por mais que esteja ligado por um fiapo. Está no processo. E se essa pessoa está fora, ela pode ser reinserida, reenxertada e novamente passar a receber tudo o que precisa para desabrochar, para frutificar. Ninguém está fora do alcance da vida e da graça da videira verdadeira, Jesus Cristo. Ninguém pode ser cancelado, independente do que essa pessoa tenha feito, de como está a vida dela. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, minhas irmãs, para nós, para o nosso próximo. Podemos frutificar. Por que podemos? Porque estamos unidos a Cristo. Temos a sua bênção, o seu poder e a sua vida em nós. Segundo ponto, meus queridos, como podemos dar frutos?
E aí temos a arte de permanecer. É a resposta insistente, não há outra palavra, insistente de Jesus em João 15. Permaneçam, permaneça. 11 vezes ele diz, permaneça conectado à videira. Jesus até fala de uma outra forma pela qual nós damos frutos que caminha junto com essa da permanência. A ação de Deus, o jardineiro, de limpar, de podar as ramas. Eu não vou abordar esse ponto hoje, porque eu já ensinei recentemente sobre isso aqui na igreja. Quando Deus nos purifica, nos poda, através de provas, através de disciplina. Hoje, foco na permanência, porque é a ênfase do texto. E porque eu entendo que é um ponto no ensino que merece ser reafirmado. Daniel Price fala que é uma arte perdida, quase perdida pela gente. Como dar frutos? Permanecendo na videira. E o que significa isso? Primeiro de tudo, gente, precisamos lembrar um ponto essencial. Dar frutos é tanto um chamado quanto uma promessa. Permanecer em Cristo tem um lado ativo e tem um lado passivo. Nós fazemos muito bem se equilibrarmos isso. Com respeito ao aspecto da promessa de dar frutos, do lado passivo da permanência, Deus nos faz um convite a descansar, a não encucar demais com o assunto, a crer que porque estamos unidos a Ele, o nosso frutificar é natural. E isso aparece no texto. Jesus Cristo é muito cuidadoso, muito sábio, porque ele equilibra muito bem verbos no imperativo que convocam com verbos no presente e no futuro que descrevem e prometem. Além disso, antes de chegar no último parágrafo, onde Jesus então enfatiza a nossa atividade, a nossa obediência, Jesus afirma de novo e de novo que a chave do frutificar é outra coisa. Não é a nossa disciplina, não é o nosso fazer, é Ele. Ele diz, longe de mim nada podeis fazer. Longe de mim, a parte de mim, nada de frutos. E alguém disse que os frutos são chamados do Espírito porque são dele, não são nossos. E nesse caso passivo da permanência, nesse caso da promessa dos frutos, a pergunta não é tanto se eu estou dando fruto, mas se eu estou tentando fazer alguma coisa à parte de Cristo, no reino de Deus. Nesse aspecto da questão, não é a falta de esforço o nosso principal inimigo em dar frutos, mas a autossuficiência, o orgulho e a confiança maldita na nossa performance. Cristo é a única fonte de bom fruto em alguém. O nosso velho homem não gosta de ouvir essas coisas, se ofende com isso. Mas para o nosso novo homem, isso é libertador, porque por causa desse protagonismo de Cristo e do Espírito, frutos não são apenas uma possibilidade para nós. Eles são inevitáveis. Eles são certos e eles são perfeitos aos olhos do Pai. A gente pode não enxergar, mas Deus enxerga e isso é tudo o que importa. Porque temos os frutos de Cristo sendo contados em nosso favor. Os méritos dele sendo transferidos para a nossa conta. Por isso, gente, para começar, permaneça. Apenas isso. Permaneça na videira. Não deixe o teu posto. Permaneça onde Deus já te colocou. Em Cristo, no Evangelho, no batismo, na fé,
more em Jesus, habite nele, descanse e dependa dele. E não há fruto mais belo, não há nada mais bonito que nós podemos fazer aos olhos de Deus. E, no entanto, essa permanência em Cristo tem também um aspecto ativo. Ela é também um chamado que o Espírito Santo faz e nos ajuda a responder. Tem uma responsabilidade aqui para a gente. Há um arregaçar as mangas, há um esforço e um cuidado da nossa parte. Há uma luta contra a carne. Existem coisas concretas, frutos muito próximos da gente, que Deus espera que nós nos envolvamos. Com uma ressalva. Esse produzir pode não ser como nós esperamos. O que a gente pensa que é bom fruto, pode não ser, porque ele pode estar sendo feito com motivações equivocadas. E o que a gente acha que não é, é. Nossos frutos, às vezes, podem ser aparentes, mas na maioria das vezes são escondidos, são disfarçados e não são lineares, mas são colhidos em meio a altos e baixos. Nesse sentido, ativo, responsável, mãos à obra. Não desista. Vamos em frente, vamos trabalhar, porque tem um monte de fruto maduro caindo de nossos ramos, esperando a gente se mexer, a gente chacoalhar. Segundo lugar, gente, um outro ponto que eu quero ressaltar, e é como o texto bíblico nos direciona nesse dar frutos. De uma forma prática, em João 15. Onde? Como permanecer? E Jesus aponta para dois caminhos. Jesus fala de suas palavras permanecendo em nós. E Jesus fala de seu amor permanecendo em nós. O que significa, primeiro, ter a palavra de Cristo, a palavra de Deus permanecendo em nós, morando em nós? Paulo fala disso em Colossenses 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E o salmista diz: tuas palavras são mais doces que o favo de mel, eu as como, eu me alimento delas. Há uma diferença entre ler e ouvir a palavra, uma pregação para conhecimento apenas, para entretenimento apenas, e a palavra permanecer, morar, digerir essa palavra, deixá-la penetrar no mais profundo, nas entranhas da psique, a ponto de nós enxergarmos a tudo e a todos e a nós próprios através dela. Um exemplo, por exemplo, durante a pandemia, temos preocupações, temos medos e preocupações relacionadas à saúde, relacionadas à economia. Quando a palavra está morando dentro de nós, ela nos visita, ela vem à mente. No mundo terás aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe os passarinhos, Deus cuida deles. Olhe para os lírios, Deus veste eles. Quanto mais valem vocês? É assim que a palavra que mora em nós vem à nossa mente. E aí a gente começa a mastigar ela, a ruminar ela. E o que faz? Ela nos afeta, ela começa a produzir esperança, coragem, confiança. Deixar a palavra permanecer na gente é deixar ela falar, ela nos confrontar, nos consolar, nos orientar. E como é que a gente faz isso, pastor? Não tem segredo, mas é uma disciplina. Envolve leitura, envolve meditação, envolve algo muito antigo e importante: memorização dela, conhecimento do versículo. É a disciplina do estudo. E se a gente não investir nisso, gente,
podemos dar a Deus as preciosas promessas de dar frutos. E além da permanência na palavra, Jesus nos fala da permanência no seu amor. Deixe meu amor morar em você. E é talvez a coisa mais importante dessa passagem, porque nada estimula mais o nosso crescimento do que a relação que a gente tem com o amor de Deus. Saber-se amado por Deus. Dar-se conta que por mais que nós tentamos ser os nossos próprios salvadores, tornar-nos aceitáveis diante de Deus com as nossas próprias obras, não é possível, nunca será, mas Deus nos amou. Mas Deus nos perdoou e nos recebeu porque Cristo deu a sua vida por nós, porque Ele foi à cruz em nosso lugar. Crer e aplicar esse amor e essa graça de Deus, que faz com que Deus nos enxergue brilhantes, belos, como Cristo é em nosso lugar. O amor de Deus que não muda, que não perde a força. Veja, um ramo, ele não aprimora e ele não diminui a vida da videira. Um ramo conectado à videira não tem condições de bloquear a constante e abundante fonte de vida que vem da videira. Assim também, o amor de Deus não perde a força por você, nem que você queira. Você não é capaz de receber doses inferiores da graça e da misericórdia e da paixão de Deus por você. Nem que você tente com suas falhas, nem que você tenha sido uma rama improdutiva por muito tempo, por toda a tua vida. Deus vai te amar com conta-gotas. Não vai pingar graça e bondade na tua vida. Vai jorrar. O amor de Deus é a coisa mais certa que nós, que estamos conectados a Cristo, temos na vida. Valorizemos Ele. Sejamos agradecidos por Ele. Permaneçamos nele. Cresçamos nesse amor. Podemos fazê-lo. Se o amor de Cristo não aumenta por nós, a nossa percepção, a nossa conscientização, o nosso apego, a nossa confiança, a nossa gratidão por esse amor pode aumentar, deve aumentar. E aumenta cada vez que eu me glorio, não nas minhas virtudes, não nas minhas conquistas pessoais, mas na minha fraqueza, ali onde a salvação e a graça de Cristo brilha mais forte. Permanecemos e crescemos nesse amor. Quando, por exemplo, a gente está tendo um conflito de personalidade e a gente chama isso pelo que é, ciúme. Quando reconhecemos que é o nosso ciúme que não nos deixa contentar com o fato de que o amor da única pessoa que realmente conta, nós temos. Ou quando estamos com medo de alguma coisa, estamos ansiosos, admitamos que estamos tentando encontrar segurança em algo errado, na saúde, nos bens, no currículo, no emprego, na família, e nos recusando de encontrar segurança na única fonte que é realmente certa e que nós realmente precisamos, no amor de Cristo. Permanecer, crescer no amor de Deus é aplicar o Evangelho para nós mesmos. A gente fala tanto do amor de Deus para outros, podemos falar para nós mesmos, nos agarrar e depender desse amor. Certamente nos ajudará a lidar com as críticas, com um passado difícil, com o pecado na nossa vida. Certamente nós podemos pregar Cristo para nós mesmos. Podemos dizer para nós mesmos: eu sou um filho de Deus, batizado em Cristo, eu sou um ramo da videira verdadeira. A grande dívida foi paga, a principal doença me foi curada, a mais importante relação foi restabelecida. O meu Pai me ama com um amor infinito e incondicional, e as únicas riquezas que realmente contam, a única família que realmente importa, o único amor que realmente permanece, eu tenho
e ninguém me tira. Permanecer no amor de Cristo, crescer neste amor, é beber tanto desse amor, nos encher tanto dele diariamente, que não me restará outra alternativa a não ser esse amor vazar pelos meus poros, pelos meus ouvidos, pela minha boca, pelas minhas mãos, pelos meus bolsos, na vida de todos que eu encontre, todos os dias da minha vida. A videira e os ramos. Morar em Cristo e dar o resto. Encher os céus e a terra de frutos, de tudo que é tipo. E já tem um monte por aí. E é sempre estação para mais um. Amém.